É, bom, pessoal, vamos começar. Então, ficou faltando dar a parte de instituições, né? E depois eu vou dar um pequeno resumo, né, da matéria. Então, não é porque vocês estão vendo esse vídeo que vocês não têm que ler o texto do Acemoglu. E tá, vamos começar. Então, várias vezes a gente quis saber, né, por que países têm diferentes rendas per capita, né? Diferentes riquezas. Então, modelos que a gente usou para explicar isso, primeiro o Solo, né, que falava que a poupança vai gerar acúmulo de capital físico, o Homer, que através da inovação você vai poder ter aumentos da tecnologia, né, aumentar sua produtividade. Então, mas e se, por exemplo, poupança e inovação não são causas fundamentais, né, do crescimento econômico? Na verdade, eles seriam mais o próprio crescimento econômico, né? Você ter um acúmulo de capital físico, acúmulo de capital humano, inovações, né? Maiores tecnologias não são as causas fundamentais, na verdade. A gente está olhando basicamente para uma expressão do crescimento econômico. Então, a gente quer pensar no que podem ser causas fundamentais, né? E o que muita literatura econômica aponta para três coisas, né? Instituições, geografia e cultura. Então, a gente vai olhar primeiro para instituições e depois para os outros. Então, instituições seriam o quê? São as coisas que vão estruturar os incentivos da economia, né? Então, a gente vai ter nossas instituições econômicas que vão determinar, por exemplo, se tem, sei lá, taxa de juro baixa, se tem facilitações para os empreendedores, se é difícil ou não você cadastrar um CNPJ, essas coisas, né? Então, são a facilidade com que você pode fazer trocas e comércios e produzir, né? Versus lugares em que, por exemplo, a propriedade privada não é garantida, né? Você pode ser expropriado a qualquer momento, você vai ter bem menos incentivo a fazer. Então, são essas as coisas que vão determinar o acúmulo de fatores de produção, né? Se o empresário vai querer acumular capital, quanto vai ser inovado, né? Quanto ele vai investir em novas tecnologias e quão eficiente a economia como um todo vai ser, né? Então, na verdade, isso que estaria por trás dessas expressões que vão determinar o crescimento econômico. E uma coisa importante das instituições é que elas são endógenas, né? Então, o próprio ambiente político, né, as próprias instituições políticas e as próprias distribuições de recursos da economia, né? Por exemplo, você tem muita gente muito pobre e, tipo, sei lá, grandes agricultores são muito ricos, ou então, se quem produz petróleo é muito rico, enfim, isso vai realmente determinar os incentivos da economia, né? Então, aqui a gente tem um diagramazinho em que instituições políticas são as instituições que têm poder político de jure, né? Que isso é realmente quem pode legislar, por exemplo. E essas legislações é que vão determinar as instituições econômicas e, na verdade, vão determinar, dar os incentivos, né? Primeiro, para a performance econômica do período T, que seria tipo como a economia foi em determinado ano, e também para uma eventual redistribuição de recursos ou então assim, você elege um cara, né? Ele vai fazer um determinado conjunto de leis e agir de uma determinada forma, né? Que vai formar suas instituições econômicas do período T. E aí isso vai determinar, por exemplo, se o PIB do país vai aumentar muito naquele ano, vai determinar, por exemplo, se vai ter uma redistribuição de recursos, dependendo do partido da habilidade da pessoa, né? Se vai redistribuir pela população recursos, ou vai determinar também uma concentração de recursos em um determinado grupo, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma instituição que está favorecendo o agronegócio. Então, no período T. Então, no período T mais um, por exemplo, os empresários do agronegócio vão, assim, ter uma redistribuição para eles
em comparação com, por exemplo, as pessoas que trabalham no setor de serviços, né? Então, realmente quem você elege, que é quem tem poder político de júri, vai determinar seus incentivos de economia, que vão determinar tanto como sua economia foi, também quem está se beneficiando naquele período. E aí a gente tem que essa redistribuição de recursos que acontece com cada instituição econômica vai determinar quem tem poder político de fato, né? Então, se a gente pensa nesse exemplo que eu dei do agronegócio, possivelmente esse legislador que favoreceu o agronegócio ocasionou uma redistribuição, né? Então, quem tem poder político de fato mudou, né? São as pessoas que, na verdade, têm a influência, a capacidade de fazer lobby quase, né? E essas pessoas, no fim das contas, conseguem mudar as instituições políticas. Então, o que, que a gente está vendo? Que as instituições econômicas, que é o que a gente está interessado, vão ser influenciados tanto pelas instituições políticas, quanto pelo efeito que a distribuição de recursos tem nas instituições políticas. Né? Então, a gente vê aqui instituições políticas influenciando, distribuição de recursos influenciando através das instituições políticas, e olha que legal, na verdade, as instituições econômicas também vão ser determinantes para a distribuição de recursos, né? Então, a gente tem praticamente um ciclo infinito, né? Então, o que é importante meio que guardar em mente é que instituições políticas e distribuição de recursos são coisas que são um pouco mais travadas, né? Então, são coisas que você pode mudar, mas vai ser mais lento. Então, além da endogeneidade, né, a gente tem que pensar que a tendência, na verdade, é se perpetuar. Porque, por exemplo, esse grande dono de agronegócio, no momento em que ele tem poder político de fato, ele vai querer criar instituições políticas que legitimizem isso para sempre, né? Vão tornar o poder político dele, na verdade, uma coisa que está escrita na lei que não pode mudar. Então, para realmente o favorecimento econômico dele não acabar, ele vai fazer essa pressão para mudar as instituições políticas. Então, o que o Acemoglu fala no texto dele é que tem uma tendência à perpetuidade, né? Um ciclo vicioso. Sim, então, por exemplo, alguém ganha uma reserva de mercado por qualquer condição da economia naquele momento, e no momento em que ele se favorece, ele vai fazer uma pressão para isso virar algo da lei, né? Algo que vai beneficiar ele, entre aspas, para sempre, né? Porque no momento em que o político troca, eles poderiam simplesmente trocar o favorecimento econômico dele, mas se ele colocar isso na lei, né, de alguma forma, ele vai ter benefícios mais duradouros, né? Mas mesmo assim, tem sempre a possibilidade de mudança. Então, o que seriam boas instituições, né? O que são instituições que encorajam o desenvolvimento econômico, que é isso que basicamente a gente está interessado. Então, seriam aquelas que vão dar acesso a recursos econômicos para muita gente na sociedade, né? Para pessoas diferentes, não só para um mesmo grupinho pequeno, que seriam aqueles que também detêm o poder político, né? Então, o que são indicadores de boas instituições? Primeira coisa é quando a própria sociedade consegue fiscalizar o que os detentores de poder de fato e não de poder político fazem, né? Então, isso evita que as instituições econômicas escolhidas beneficiem só a pessoa do poder político ou a pessoa do poder de fato atrás delas, né? Segunda questão é que o poder político vai estar nas mãos de um grupo amplo, bem representativo da sociedade nesse sentido, né? Então, ele vai, na verdade, ter os mesmos interesses que as outras pessoas, né? Se for um cidadão médio ou uma grande variedade de cidadãos de diferentes tipos, vão ser pessoas que vão ter os mesmos interesses do povo, digamos assim. Então, por exemplo, eles têm a mesma oportunidade de investimento que alguém que não está na política, então eles vão querer, as políticas que eles vão querer vão refletir o interesse econômico da massa, né? E a terceira coisa que vai ser um indicador de uma boa instituição, né, é quando os legisladores, etc., têm pouca possibilidade de ganho. Quer dizer, eles vão
mesmo eles se elegendo, eles vão ter pouca margem para expropriar as coisas da sociedade, né? Aí a gente passa para outras causas fundamentais que poderiam ser. A primeira é a geográfica, né? Assim, o Acemoglu é bem mais vendido para o lado de acreditar que a causa fundamental são as instituições, né? Ele tem um grande pé atrás para a geografia e para a cultura, mas aqui a gente vai só dar uma pincelada nos argumentos que costumam ser falados, né? Então, a primeira coisa da geografia, os possíveis mecanismos seriam, primeiro, que climas quentes deixam as pessoas preguiçosas, né? Prostradas. Então, assim, um país mais frio teria pessoas mais produtivas. É um pouco a justificativa que dão no colégio quando eles ligam o ar-condicionado no máximo, né? Eu já ouvi vários professores falando que o ar frio te revitaliza, sei lá, e se quando tá quente você só quer dormir. A segunda justificativa também seria que doenças tropicais vão afetar o PIB, né? As pessoas vão ficar, bom, doentes e não vão poder trabalhar. Isso é um exemplo, por exemplo, em Moçambique, com malária. Ah, é, aí realmente as pessoas vão ficar de cama e não vão poder trabalhar, ou então vão acabar indo para a escola com lombrigas, enfim. Realmente é possível que isso afete, mas e que isso seja uma coisa ligada ao clima quente é um pouco mais dúbio, né? E a terceira é uma justificativa um pouco mais elaborada, que seria relativa à tecnologia agrícola, né? Então, a ideia seria que colônias importaram as tecnologias agrícolas europeias e, né, dos respectivos países dominadores, sei lá. E as colônias que tinham um clima mais parecido com esses países, na verdade, tiveram uma adaptação melhor dessas tecnologias, né? A mesma tecnologia de plantio que funcionava na Europa funcionou bem para eles também. Por outro lado, se você for ver no Brasil, por exemplo, tão diferente de Portugal, a gente teria uma tecnologia que não funciona quando a gente importa dos portugueses, né? Então, basicamente, a gente se daria mais mal. Então, assim, esses mecanismos são um pouco improváveis, né? O nossa segunda opção de causa fundamental, além de instituições, seria a cultura, né? Então, eles dão o exemplo dos calvinistas, que seriam, sei lá, tipo, mais propensos a trabalhar muito, a ser capitalistas e ver isso como uma virtude. E, por exemplo, a cultura no sul da Itália de familiarismo, em que, na verdade, as pessoas desconfiam dos desconhecidos, né? Então, isso de desconfiar de desconhecidos, na verdade, vai te impedir de, digamos, trabalhar em equipe, entre aspas, né? No sentido econômico da coisa, né? De cada um faz um pedacinho de alguma coisa e aí combina e dá algo, um crescimento econômico. No sentido que não vai ter colaboração, as pessoas desconfiam de comercializar, então isso seria negativo. Né? Então, aqui a gente teria exemplo de dois aspectos culturais de populações europeias diferentes, e um teria levado aos calvinistas acabarem sendo grandes capitalistas, e no sul da Itália a gente teria ficado prejudicado, né? Então, mas a gente tem que fazer um pouco uma distinção que é bem comum em economia, né, entre correlação e causalidade. Então, não é só porque duas coisas andam juntas que necessariamente tem uma relação causal, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a latitude, né, e o log do PIB per capita. Então, aqui pareceria que países com maior latitude, né, lá no norte, teriam o PIB per capita maior. Então, aqui, Suécia, Canadá, Noruega, Islândia, Finlândia, todos com PIB per capita bem alto, e isso algumas pessoas poderiam usar como, né? Ah, tá. Então, realmente, a hipótese geográfica faz sentido, né? Ela é real. Países do hemisfério norte são favorecidos e o povo do hemisfério sul, coitados, não deu certo para eles, né? Deram azar.
Mas, na verdade, a gente sabe que não é suficiente uma correlação para a gente atribuir causalidade, né? Porque pode ter um terceiro fator que afeta ambas as variáveis e está causando, na verdade, uma relação espúria, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar a mesma coisa na ideia da pergunta de propriedade privada vai causar, quer dizer, a garantia da propriedade privada causa o desenvolvimento econômico? Então, aqui a gente tem, de novo, um gráfico de correlação, né? E aqui são os países que têm maior proteção à propriedade privada e eles têm um PIB per capita mais alto em 95. Agora, isso nos diz com certeza que a garantia de propriedade privada está causando o desenvolvimento econômico? Então, a gente tem uma correlação, né? Mas a gente quer causalidade. E como é que a gente vai achar causalidade? O Acemoglu fala que a gente vai achar causalidade com experimentos naturais, né? Então, a gente vai pensar um primeiro experimento que ele propõe são das duas Coreias, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul, que antes do Norte virar comunista, elas eram iguais geograficamente, culturalmente, em termos de doença, tudo mais, tudo era igual. O Norte tinha até uma pequena vantagem, porque o Norte tinha um pouco mais de recursos naturais, acho que minerais, né? E ele tinha se industrializado bastante durante a ocupação japonesa. Então, a Coreia do Norte estava quase um pouco melhor. Só que uma eliminou a propriedade privada, né, no momento em que virou comunista, e a outra manteve, que seria o Sul. Então, o que a gente vê aqui? Aqui, antes delas se separarem, né? Aqui é o gráfico da Coreia do Sul. E esse aqui seria PIB per capita, né? O eixo vertical. Aí, aqui, no momento em que eles se separam, o VUP, o PIB per capita da Coreia do Sul, vai pro céu, né? E enquanto que o PIB per capita da Coreia do Norte fica igual e até diminui. Então, isso é uma prova de que a propriedade privada gera, né, a garantia da propriedade privada gera crescimento econômico? Ah, então, não, né? Não por quê? Porque não foi só a propriedade privada que mudou. Na verdade, a Coreia do Norte virou completamente comunista e isso pode ter outros fatores, né? Então, isso não é um bom experimento natural. Porque, sei lá, algum incentivo pode ter mudado com a mudança de governo, que, na verdade, não tem necessariamente a ver com propriedade privada. Então, uma forma melhor da gente ver se propriedade privada realmente causaria desenvolvimento econômico seria considerar dois países capitalistas em um experimento natural, né? Então, a gente vai ver agora a questão de reversão da fortuna, que trata das colônias desde 1500 até, digamos, 1800, mais ou menos. É, um timeline, assim. Então, a gente vai usar essa correlação aqui. Quanto mais urbanizado um lugar, mais o PIB per capita do lugar é alto, né? E países mais urbanizados têm um PIB per capita maior. E por que a gente vai usar essa correlação? Então, não é que urbanização gere riqueza, né? Mas a gente tem que, na verdade, para você manter a população num lugar tão aglomerado, tão urbano, tão todo mundo em cima do outro, amontoado, né? Você precisa de muitos recursos agrícolas, né? Você precisa ter uma produtividade muito alta. Então, isso que a gente está chamando de riqueza, né? Uma capacidade de produzir muito na agricultura, vai querer dizer que é possível para o país ser mais urbanizado, né? Isso não quer dizer, na verdade, que o estilo de vida, sei lá, dessas colônias urbanizadas fosse bom, né? Talvez tivesse todo mundo amontoado um em cima do outro. Mas a gente vai usar esse proxy. Então, olhando dessa forma, né, os astecas e os incas em 1500 eram muito ricos, né? Eles eram bem urbanizados, enquanto que os territórios que seriam os Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, eram pobres, pouco urbanizados em 1500. E o que acontece? Na verdade, essas regiões assim do Peru, sei lá, são pobres hoje, e as regiões da, né, dessas colônias aqui da Inglaterra são ricas hoje. Então, o que houve foi que quem era rico ficou pobre e quem era pobre ficou rico. Então, como é que a gente vai pensar isso? Ah, sim, aí tem aqui os países que eram
mais urbanizados em 1500, na verdade, têm um PIB per capita menor. Então, essa correlação, como dizer, essa correlação fica de pé, né? Realmente houve essa troca. Então, eu que era pouco urbanizado, agora tenho um PIB per capita bem alto, né? Aqui nos Estados Unidos. E Egito, tá? Bolívia aqui, México aqui, enfim, pior, né? Eles eram mais urbanizados e agora são mais pobres. Aí aqui a gente tem, digamos, o gráfico da reversão de fortuna, né? A gente vai pensar que até 1500 não tinha sinal nenhum de reversão de fortuna acontecendo. Esse gráfico aqui, isso aqui é o tempo, né? E esse eixo vertical seria a urbanização. Então, as futuras colônias que eram mais urbanizadas, aqui seria esse conjunto de pontos, né? E aqui são as futuras colônias que eram nada urbanizadas antes de 1500, né? Então aqui essa seria, sei lá, a reta do México e da Bolívia e do Peru, sei lá. E esse seria a reta dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Então a gente vê que até 1500, né, eles estavam realmente muito mais urbanizados que os outros, os incas, astecas, etc. E aí, aqui em 1500, quando começa a colonização, dá uma queda bruta, né? Esse aqui começa a subir um pouco, mas até 1800, os países, as colônias que eram ricas antes, continuavam mais ricas que as colônias que eram pobres antes, né? Que a gente ainda não tinha tido a nossa reversão. O momento em que ocorre a reversão é 1800, ou meados de 1800 por aí. Mas aqui realmente você vê que começa a subir bem, né? Os países que antes eram pobres. Então, realmente, a gente vê que não dá para ser uma explicação geográfica, né? Porque a geografia desses lugares continua a mesma. Também não parece ser uma explicação cultural, né? Como pode ter mudado a cultura daqui para cá. Então, como é que a gente poderia justificar isso com uma ótica de instituições, né? Começamos assim, os países que antes eram urbanizados, eles tinham provavelmente realmente mais riquezas, mais ouro, mais pessoas para poder explorar. Então, isso quer dizer o quê? Que eles tinham mais coisa a ser roubada pelas colônias, digamos. Era mais interessante para os europeus, então, já que eles queriam pegar essas coisas, né, esses bens, o ouro, escravizar as pessoas, sei lá o quê, então era mais interessante para eles criar instituições que facilitassem a expropriação de recursos, né? Então, nesses lugares que eram mais ricos, em vez de criar uma propriedade privada, sei lá o quê, eles eram lenientes com roubo, sei lá, enfim, mas tudo para facilitar essa expropriação, né? Então, historicamente, essas instituições criadas eram instituições ruins. Por outro lado, onde os europeus se instalaram, eles queriam garantir que desse para viver bem lá, né? Desse para comercializar, desse para fazer atividades produtivas. Então, nessas áreas que eles se instalaram, a garantia da propriedade privada e de instituições mínimas, né? Tipo penais, sei lá o quê, era muito necessária, né? Uma boa organização institucional para poder ter bons fundamentos para a sua economia, né? Para a sua produção. Então, aqui a gente tem, por um lado, lugares que eram ricos, então o olho dos europeus estava em explorá-los, né? E, por outro lado, áreas em que, por alguma razão, os europeus conseguiram se instalar. Aí a questão é por que eles conseguiram se instalar. Aí a gente vai ver, na verdade, que realmente doenças tropicais fazem algum sentido, né? Que são doenças para que os europeus não tinham anticorpo. Então, em áreas em que essas doenças eram muito comuns, os europeus tiveram dificuldade, né, de se instalar, morriam aos montes. Então, acabaram ficando em áreas onde não tinha doenças que fossem dizimar eles, né, digamos. Então, essa seria uma explicação para a instalação dos europeus nessas áreas. E isso, na verdade, mostra que
mostra o porquê da correlação entre latitude e riqueza, né? Realmente, áreas de menor latitude são áreas em que provavelmente tem mais doenças desconhecidas aos europeus, né, na época, áreas em que eles iam morrer completamente sem anticorpo, né, para as doenças dos indígenas e da população nativa. E, na verdade, então, eles não conseguiram morar lá, né? Eles não conseguiram estabelecer uma colônia, entre parênteses, de povoamento, entre aspas, de povoamento, né? Que é o que a gente aprende na escola, na verdade. E isso aqui também, essa primeira, né, ponto, explica um pouco o porquê do timing, né? Vou mostrar aqui, dessa subida que VUP depois da Revolução Industrial. Então, a ideia é que, na verdade, as instituições já eram melhores desde 1500, né? Nessas áreas aqui. As instituições aqui já eram piores, mas no momento em que tem alguma coisa para explorar, né? Porque, por exemplo, vamos reformular. Quando começou a Revolução Industrial, né, esses países tiveram a capacidade, né, de começar também a Revolução Industrial, apesar de um pouco atrasado, né, mas novas tecnologias disponíveis, não, 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 não. Isso tinha uma margem de ganho bem grande, do tipo, sei lá, nos Estados Unidos as instituições eram boas. Aí a Inglaterra começa a Revolução Industrial e eles conseguem importar alguma coisa lá de máquina, ou alguém fica sabendo de como é que funciona para fazer um tear mecânico, sei lá. E aí eles, na verdade, conseguem implementar isso, por quê? Porque dá para abrir um negócio com as instituições dos Estados Unidos, né? Enquanto que, por exemplo, se eu tô, sei lá, no Brasil, por mais que, sei lá, Portugal tenha algum tipo de revolução industrial acontecendo, mesmo que eu importe a máquina, meu negócio vai dar errado, meu negócio vai dar errado, porque uh, simplesmente as instituições não deixam, né? As instituições vão me expropriar, isso e aquilo. Então, aqui, no momento em que você tem uma revolução industrial, sua possibilidade de ganho vai nas estrelas, né, digamos. Então, assim, isso explica o porquê dessa aproximação tão rápida e de passar tão rápido também, enquanto que os outros parece que não aproveitaram a Revolução Industrial para aumentar a riqueza, urbanizar, etc. Então, essa explicação de instituições é boa, né? Porque ao mesmo tempo que explica essa correlação entre latitude e riqueza, também ela se auto-explica, digamos, nessa curva exponencial que teve nos países, nas colônias que antes eram pobres. Então, basicamente, a ideia do texto é essa, né? Ele, na verdade, ele acredita mais na explicação de instituições para o crescimento econômico, para a diferença entre os países. E o experimento natural que ele propõe é esse da reversão de fortuna, né? Na verdade, boas instituições foram criadas em colônias onde os europeus conseguiram morar, né? Por conta das doenças, de menor quantidade de doença que eles não tinham como viver com. E instituições ruins foram criadas nos coitados dos países que tinham muita riqueza antes, né? Então, assim, as correlações se explicam, né? Então, agora vamos para a parte de revisão da matéria. Então, primeira coisa, boa sorte na prova, pessoal. Segundo, não vai ter questões de Excel nessa prova. E a matéria começa em população e vai até instituições, se não me engano. Aí depois eu vou mandar esses slides, eu vou mandar esse do resumo, né, da revisão. Vou mandar o de instituições e vou mandar o de eficiência e os textos também, que tem um do Acemoglu e outro de uma pessoa que eu não lembro quem era. Mas isso já tem os vídeos das monitorias disso aí, mas eu vou mandar os slides a pedido. Tá, vamos começar. Então, população. Então, vamos pensar numa intuição. A população
bem claramente, né, vai afetar a necessidade de consumo, né? Eu vou precisar produzir mais para alimentar essas pessoas a mais que eu tenho, se a população estiver crescendo, e também vai afetar a minha capacidade produtiva, quer dizer, eu vou conseguir produzir mais. Então, se a gente pensasse numa economia em que meu único fator de produção é a mão de obra, né? Então, o aumento populacional não ia fazer nenhuma diferença, porque vamos pensar, as pessoas vão precisar comer mais, mas também vai ter mais gente para produzir comida. Então, assim, não vai ter um efeito na riqueza. Se a gente pensar em só um insumo e esse insumo de produção é mão de obra. Agora, se a gente começar a pensar em um insumo fixo, que não é mão de obra, né? A coisa fica mais complicada. Então, Malthus é bem isso. Ele considera o fator de produção fixo, que é a terra, e na cabeça do Malthus, o ser humano é avesso à pobreza, né? E ele, por ser racional, antes dele ter muitos filhos e começar a passar fome, porque o fator fixo está ficando escasso para alimentar a custa de pessoas, antes dele passar fome, ele vai pensar, pô, eu não queria ser pobre. Então ele vai vai diminuir a fertilidade dele. Então, por conta dessa racionalidade, dessa aversão à pobreza. Então, que acontece, né? Esse diagramazinho ajuda bastante. Então, quando tem poucas pessoas, a terra sobra, né? Tem pouca gente para plantar na terra, tem pouca gente para se alimentar dessa terra. Então, na verdade, eu tenho bem-estar, né? A minha terra não está hiperlotada, eu consigo comer direito. Aí, no momento que eu tenho bem-estar, eu penso, pô, eu gostaria de ter uns filhos a mais. No momento que eu reproduzo mais, porque eu estou com bem-estar por conta da terra, né? Da abundância de terra, vai aumentar a população, vai faltar terra, vai gerar mal-estar e a gente vai diminuir a nossa fertilidade, né? Então, isso, assim, um mecanismo de retroalimentação mesmo, né? Então, isso é facilmente modelado com esses gráficos em que aqui meu eixo horizontal dos dois é PIB per capita, meu eixo vertical desse é o tamanho da população e meu eixo vertical desse é o crescimento da população. Aqui, essa relação diz que quanto maior meu PIB per capita, menor minha população, ou melhor dizendo, né, quanto maior minha população, menor meu PIB per capita. Vai ter, para aquele nosso mesmo insumo fixo, a gente vai ter menos, digamos, terra per capita para cada um, né? O que sair da terra, a gente vai ter que dividir entre mais pessoas. Então, quanto maior minha população, menor meu PIB per capita. Por outro lado, aquela relação de escassez, né? De esse insumo eu vou ter que dividir entre mais pessoas, então a gente vai estar pior. Por outro lado, é a relação de, quanto melhor eu tô, mais filhos eu quero ter, né? Então, aumenta meu PIB per capita, eu vou ter um crescimento da população. Esse aqui seria o nível que mantém a população estável, né? Então, esse seria o nosso estado estacionário com tal população, tal PIB per capita, e crescimento da população, tipo, estacionário. Aí o que a gente vai ver o que acontece quando nossa produtividade aumenta, né? Então a gente vai ter um deslocamento para a direita dessa curva, que é a nossa curva de abundância barra divisão de bens entre pessoas, né? Escassez, você pode pensar também. E como é que a gente pode pensar isso um aumento da produtividade? Bom, nos exercícios que acredito que talvez tenha coisa parecida na prova, né? Nos exercícios, assim, o aumento da produtividade, eles colocam em um exercício que foi um aumento da tecnologia, em outro exercício que foi aumento do capital humano, tipo, mais saúde, eu acho. E aí, com mais saúde, as pessoas ficam mais produtivas, tipo. Então, mas a ideia básica disso é que para uma mesma quantidade de insumos, eu vou conseguir produzir mais PIB per capita. Então, está deslocando para a direita a minha possibilidade de produção, né? Minha produtividade. No momento em que desloca para a direita minha produtividade, quantidade de pessoas num tempo curto, né, no curto prazo, fixa, né? Praticamente não vai nascer ninguém. Então, aqui, simplesmente, esse deslocamento com sua população dada vai gerar, na verdade, um aumento do bem-estar, um aumento da riqueza. No momento em que nosso PIB per capita está acima
aquele que garante estabilidade populacional, né? As pessoas agora, abundância, vou ter mais filhos. Aí aqui sobe, né? Vai crescendo a população. No momento em que cresce a população, o que que acontece, né? Nossa população cresce, então nosso estoque de pessoas vai aumentar. E aí a gente volta para a mesma riqueza a ser dividida entre todo mundo, né? Mesmo nível de PIB per capita, só que com mais pessoas. Então, assim, em Malthus, você aumentar sua produtividade, deslocar sua curva para a direita, sei lá, não vai aumentar a sua riqueza. Isso pode acontecer por tecnologia, melhora da saúde, sei lá mais o quê, mas na verdade não vai melhorar a sua riqueza. E agora a gente vai ver um deslocamento na própria reta, né? Que era o caso em que aquela pessoa matava vários cidadãos e aí basicamente você desloca na mesma curva para baixo, né? Porque tem menos pessoas. E, sei lá, a gente pode pensar numa peste, né? Dizimando a população. Aí vai deslocar para cá, porque tem menos pessoas. Momentaneamente a gente vai estar com uma riqueza acima, né? E aí, no momento em que a gente está com uma riqueza acima daquilo que a gente esperava, as pessoas vão querer ter mais filhos, né? E aí vai voltar para o ponto inicial. Então, aqui também você de se deslocar na própria curva não tem efeito nessa sua riqueza. Então, em Malthus, como é que a gente consegue aumentar nossa riqueza? Não tem jeito? Ou, na verdade, jeito tem, né? Só que a gente precisa, na verdade, trocar quantas pessoas querem ter filhos para um determinado nível de riqueza, né? Então, se a gente tiver um programa de controle de natalidade, que seria isso aqui diminuir, né? Para o mesmo nível de PIB per capita, agora eu quero ter menos filhos, tá vendo? Aí, nesse caso, a gente teria um decrescimento populacional e isso levaria a gente a ter um PIB per capita, um PIB per capita maior. Mas isso só acontece se tiver um controle populacional ou uma restrição moral, né? De quantos filhos cada casal quer ter. Mas Malthus não se aplica nos dias de hoje e o motivo simplesmente é que, a gente não tem um insumo fixo necessariamente, né? Para ele, a terra era o nosso único insumo e era o nosso insumo fixo que, digamos, dava um teto para quanto dava para produzir. Aqui, apesar de a gente ter alguns insumos fixos, nosso insumo quase principal é a criação de novas tecnologias, novas ideias. E isso é quase, né, ilimitado, mas tem controvérsias sobre isso, mas né, a gente não tem exatamente um insumo fixo. E segunda coisa, que na verdade hoje em dia não acontece mais de você ter um aumento da riqueza e pensar logo, vou ter mais filhos, né? Na verdade, a gente passou por uma transição demográfica em que a correlação é contrária agora. Em geral, países com PIB mais alto querem ter menos filhos, têm uma taxa de fecundidade bem menor que os outros, né? Então, agora a gente vai ver a transição demográfica. Tá, então, o momento zero, assim, inicial, que é importante pensar, gravar, sei lá, era um momento em que o quê? Todo mundo morria muito na primeira infância, né? Então, as pessoas, já sabendo disso, tinham mais filhos do que queriam ter de verdade, né? Você já sabe que 3 filhos seus vão morrer antes de chegar à idade adulta, então, se você quer ter 6, você tem 3, né? Quer dizer, se você parir 6 vezes, você vai ter 3 filhos. Então, você acaba jogando para o alto o número de filhos, que você já sabe que eles vão morrer. Um segundo momento, né, que eu chamei de que é o primeiro momento da transição demográfica, é um momento de melhoras no saneamento, né, especialmente das cidades, também melhoras na medicina. E aí o que acontece? A mortalidade despenca, né? E se a mortalidade despenca, mas as pessoas não estavam sabendo disso, elas não conseguiram antecipar isso,
Então, na verdade, as pessoas vão acabar tendo muito mais filhos do que elas queriam, né, porque se eu tinha 7 filhos antes, agora eu vou ter 7 filhos vivos com 35 anos. Então, basicamente, não ocorreu ainda o ajuste das expectativas sobre mortalidade infantil, né. Então as pessoas continuaram tendo aquele número absurdo de crianças que eles tinham, sem sem saber. Sem saber que, na verdade, agora elas iam todas chegar à idade adulta, ou quase. E o outro motivo para esse aumento de pessoas no mundo nessa fase de transição demográfica é que, na verdade, mais mulheres chegam à idade adulta, né? Elas chegam na idade reprodutiva e mais pessoas vão ter filhos, né? Então, nessa fase, a gente vê uma explosão populacional, que é essa fase que os países em desenvolvimento estão meio que acabando de ter, né? Já estão meio que caminhando para a segunda fase de transição demográfica, mas por enquanto ainda tem bastante natalidade, né? E a segunda fase da transição demográfica é a queda na fertilidade. Por alguns motivos, né? Assim, o principal, na verdade, é que você percebe que você não precisa mais ter 7 filhos para 3 chegarem na idade adulta, né? Agora você tem 3. Mas a gente vai ver mais motivos também para a queda da fertilidade. O primeiro é realmente a queda da mortalidade e aquilo que a gente viu de ajustar as expectativas, né? A segunda seria efeito renda versus efeito substituição. Na verdade, quando tem crescimento econômico, como teve nesses últimos 100 anos, né, 200 anos, sei lá, você vai ter mais renda per capita, ou seja, você é mais rico. Se você é mais rico, você quer comprar mais de todos os bens, né? E, digamos, filhos também são bens nesse sentido, tipo, te dá utilidade, né, sei lá, ter filhos. Então, as pessoas um lado desse efeito do aumento da renda é que as pessoas vão querer ter mais filho. O outro lado disso é que, como eles têm mais, tipo, renda potencial, porque, sei lá, você pode ter um ótimo emprego, ganhar muito, então o seu trade-off de ter um filho vai ficar bem mais caro, digamos, né? Vai ser muito mais custoso agora para você ter um filho, considerando que seu salário pode ser ótimo, você pode ter um iate, do que seria antes, que sua vida ia ser meio ruim de qualquer jeito. E também tem o fato que vai aumentar ainda mais esse trade-off, né, que mulheres agora têm bons empregos, né, trabalham. Então agora o tempo e ter filhos gasta muito tempo, né, então agora o tempo não é mais de graça praticamente, né, então as mulheres vão ter também um trade-off. Basicamente acaba, eu acho que esse efeito de substituição é maior que o efeito renda, né, um crescimento econômico vai realmente tornar mais, sei lá, custoso realmente você ter filho só. Então a gente pode passar para a terceira. A terceira seria custo-benefício, né? Então, realmente ter filho é muito caro, porque a educação custa muito caro. E hoje em dia, né, como não pode mais trabalho infantil, hoje em dia eles não vão te trazer renda cedo, né? Então, assim, no momento em que seu filho vai poder te ajudar, vai ser, sei lá, um se você tiver problemas financeiros, né? Mas seu filho vai poder te ajudar, tipo, com 30 anos, sei lá, versus os filhos que, tipo, liquidamente traziam renda para casa, sei lá, em 1800. Eles conseguiam trazer, tipo, renda líquida a partir dos 12 anos, né? 12, desculpa. Em que basicamente eles se pagavam e ainda traziam mais dinheiro para casa. Então, tem isso, né? A abolição do trabalho infantil. E também, hoje em dia, tem instrumentos financeiros que vão te permitir se sustentar depois de não estar mais na idade economicamente ativa, mesmo sem ter filho nenhum, né? Então, tipo, você tem aposentadoria, você tem poupança, lá, 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 lá. Então, você não precisa mais ter filhos como forma de poupança. Tipo, sei lá, antigamente as pessoas não tinham acesso a esses instrumentos financeiros e elas resolviam, na verdade, ter filhos para cuidar deles na idade avançada, né? Aí tem também o trade-off quantidade e qualidade. Então, de novo, assim, em parte por causa da mortalidade antigamente, não valia muito a pena você investir em um só filho. Tipo, você, sei lá, você paga educação ótima
da criança, ela te morre com 12 anos ou 15. Então, né, você está jogando seu investimento fora. Então, antigamente, realmente, as pessoas não investiam muito na educação dos filhos, né? Preferiam ter vários filhos, era mais, né, pôr seus ovos em várias cestas, em termos de investimento. Enquanto que hoje em dia, primeiro, a educação tem retornos muito maiores, né? Porque é cheio de emprego qualificado, que paga muito bem, que você pode ter. E a educação é cara. Então as pessoas preferem ter um filho, saber que ele vai ter um emprego, e um emprego bom, do que ter vários filhos que vão ficar, sei lá, desempregados. Esse é o quarto motivo. Então, agora, saindo da transição demográfica, a gente vai para a decomposição da riqueza. Seria, acho que, contabilidade do desenvolvimento. Sei lá, o nome desses aí. Então, a gente vai pensar por que o PIB per capita de dois países é diferente, né? Será que isso está vindo realmente da minha quantidade de fatores de produção? Ou será que isso está vindo da minha produtividade, né? Minha capacidade de, de produzir com aqueles mesmos fatores, né? Para um dado valor dos meus fatores de produção, um país vai conseguir produzir mais, um país vai conseguir produzir menos. Essa seria a produtividade total dos fatores, né? Mas vamos com calma. Então, por que dois países teriam diferença no PIB per capita? Então, a primeira opção isso é só para visualizar melhor, tá? A primeira opção seriam dois países com a mesma função de produção. Então, tipo, se os países têm a mesma função de produção, só que a renda per capita deles é diferente, então, assim, com certeza eles têm quantidades diferentes de fatores de produção, né? A gente pode estar pensando em capital físico, sei lá. Então, aqui, esse país que tem a renda maior vai ter mais capital físico, aqui, esse país que tem a renda menor vai ter menos capital físico. Então, isso seria um motivo para produção, tipo, PIBs diferentes, mesmo com a mesma função de produção. Na verdade, mesmo a função de produção é algo meio esquisito, né? Então, a gente pode pensar em duas funções de produção diferentes e ir para o mesmo nível de fatores de produção. Se você tem duas funções de produção diferentes, seus PIBs per capita, na verdade, vão ser diferentes, né? Então, isso é uma opção, né? Funções de produção distintas, PIBs distintos. E também dá para misturar tudo, né? E ter duas funções de produção e dois níveis diferentes de fatores de produção, né? Então, um país é mais produtivo e tem maior capital per capita, um país é menos produtivo e tem menor capital per capita. Então, assim, as opções são muitas, né? Digamos, mais para frente vocês vão pensar em fatores de produção e produtividade total dos fatores, e a ideia visual é essa, né? Tipo, se deslocando pelo eixo vertical, você tem quantidades diferentes dos fatores de produção, e olhando para duas curvas diferentes de produção, você tem produtividades diferentes. Essa é a intuição. Então, vamos pensar numa função de produção per capita. Basicamente, você pega uma função de produção e divide pela quantidade de mão de obra, né? A gente tem essa aqui em que y per capita, A seria a nossa produtividade, casinho é o nosso capital per capita e H é o nosso capital humano per capita. Então, esses aqui são nossos fatores de produção, né? Nosso capital per capita e nosso capital humano. E essa aqui é a produtividade dos fatores, né? A um dado nível deles, se você mudar isso aqui, você está produzindo uma quantidade diferente de PIB, né? Alguns países com a mesma quantidade de fatores de produção vão ser mais produtivos, então vão ter mais PIB. Outros países com a mesma quantidade vão ser menos produtivos, então vão ter menos PIB. Então, essa é só nossa funçãozinha de produção per capita. Como é que a gente compara dois países? Então, a gente vai dividir uma equação pela outra, né? E perdoem porque tá muito feio. Mas, em geral, o que a gente quer saber é a razão entre a produtividade de um país e a produtividade do outro, né? Isso, em geral, é o que pedem nos exercícios. Então, a gente vai só isolar, né? Se isso aqui estava aqui, a gente vai só dividir esse, esse termo aqui por esse termo aqui. Então, assim como aparece daqui.
Aqui a gente estava falando, né, de variáveis de estoque, digamos, né? Esse é meu PIB do período, esse é meu capital físico do período, meu capital humano do período, Agora a gente quer pensar um pouco em taxa de crescimento. Essa é outra forma de apresentar um exercício. Então, na verdade, o que a gente vai fazer para achar a taxa de crescimento é o que a gente fez o curso inteiro, né? A gente vai aplicar o logaritmo neperiano, a gente vai derivar em relação ao tempo. Então, como é que fica? Aqui, derivando em relação ao tempo e aplicando o logaritmo neperiano e derivando em relação ao tempo, vou ter desse lado aqui minha taxa de crescimento do PIB per capita. Aqui, como uma multiplicação, vai ser a soma das taxas de crescimento desses aqui, né? De cada um. Então, minha taxa de crescimento do PIB per capita vai ser igual à minha taxa de crescimento da produtividade só, mais minha taxa de crescimento dos fatores, né? Ponderados pelos valores que estão na Cobb Douglas. É que é uma forma mais simples de colocar, é bom para lembrar também que minha taxa de crescimento do PIB, né, do produto, vai ser igual à minha taxa de crescimento da produtividade, né? Esse amigo aqui, mais a taxa de crescimento dos fatores de produção. Então, isso aqui a gente só está juntando isso aqui num termo só. Então, realmente vai ser ponderado pelos valores da Cobb Douglas, mas a gente pode só pensar em taxa de crescimento dos fatores de produção de maneira geral. Pode aparecer assim em alguns exercícios. Então, a ideia que já apareceu também nos exercícios da lista, que vocês conseguem achar no canal no YouTube lá, é que basicamente o crescimento, uma mesma taxa de crescimento de dois países pode, na verdade, estar refletindo coisas diferentes. Como, por exemplo, era o caso de Hong Kong e Singapura, eu acho, em que um deles estava crescendo por causa do aumento da da produtividade, né? E outro estava crescendo por causa do aumento dos fatores de produção. Então, o que traria um crescimento mais duradouro, né? Qual governante pode ficar tranquilo e qual tem que se preocupar? Então, o governante que pode ficar tranquilo é aquele que o país dele está crescendo por causa de um aumento da produtividade. Pelo menos nesse modelo, o aumento da produtividade é algo exógeno, né? Tá vindo do céu. Então, um país que cresce por conta disso pode ficar tranquilo que vai crescer para sempre, nesse modelo, né? Enquanto que um país que cresce por conta do aumento dos fatores de produção, na verdade está ferrado, porque isso aqui tem produtividade marginal decrescente, né? Então não vai estar te gerando crescimento para sempre. Então, lembrem disso que é importante, pode cair na prova, já que eu acho que as questões vão ser todas teóricas, né? Não tenho certeza. Então, vamos pensar em tecnologia. Então, isso aqui seria o capítulo. Eu queria dizer o capítulo 8 do Bio, com certeza. Tá. Pensando em tecnologia, então, o que acontece? Tecnologia é não rival, né? Então, a minha empresa usar uma tecnologia não vai impedir o McDonald's de usar a mesma tecnologia. Sei lá, o que eu uso que o McDonald's pode usar? Ar-condicionado, sei lá. Não vai impedir, né? Todo mundo pode usar. E não excludente, que no sentido que se você cria a tecnologia, você não consegue impedir as pessoas de usarem engenharia reversa para copiar. A não ser que você use uma patente, né? Então, aqui no exemplo que eu dei no período passado para os alunos, como eu vou saber se eu quero investir em tentar achar uma vacina para o Covid, né? Então, isso depende de eu conseguir colher benefícios disso, né? Ninguém é idiota. Ninguém vai investir em alguma coisa que não vai gerar retorno, digamos. Então, é. Então, meus lucros vão depender do quê? Da patente, né? Se eu não conseguir patentear, praticamente não vale nem a pena fazer. Do tamanho do mercado, né? Quanto mais pessoas quiserem comprar aquele negócio, mais lucro eu vou poder ter, mesmo que sejam lucrinhos pequenos, vai somando numa coisa boa que possa pagar meu investimento inicial, porque investimento inicial em ideias é muito alto. Isso também é bom de lembrar para a prova. Tem, tipo, um custo fixo inicial muito grande e depois o custo de reproduzir é muito baixo.
Então, vai depender do tamanho do mercado, né? Se eu conseguir, em escala, recuperar meu investimento inicial grande, da duração da patente, né? Por quanto tempo eu vou extrair benefícios daquela nova tecnologia que eu inventei, e da incerteza se eu vou realmente conseguir criar a tecnologia. Então, no caso da vacina, se eu achar que eu não vou conseguir criar nova tecnologia, tipo, talvez eu não invista. Então, eu, por exemplo, eu li no jornal que acho que é uma empresa sueca que, sei lá, eles não estão achando que eles vão conseguir criar uma vacina para agora, então eles estão pensando em uma vacina mais para frente, ainda sempre para Covid, que, tipo, seja, sei lá, mais resistente a mutações, tipo, algo mais para o longo prazo, sabe? Eles não acham que eles vão conseguir criar a tecnologia a tempo para competir com, bom, as outras criadoras de vacina, né? As outras farmacêuticas, sei lá. Então, depende um pouco de você ter fé nisso, né? Então, vamos pensar no modelo de um país, né? Então, importante guardar isso para esse modelo, que a mão de obra é o único fator de produção. E a gente vai definir a mão de obra do país dessa forma, né? Então, minha mão de obra total é igual à minha mão de obra que está empregada no setor produtivo, mais minha mão de obra que está empregada em criar novas tecnologias, né? Nossos cientistas, nossos pesquisadores. Então, gama, tá? Sei lá, o nome dessa letra grega aí, é a fração da população que trabalha com pesquisa, né? Então, vai ser isso aqui, vai ser nossa quantidade de pesquisadores sobre nossa população total. Então, só reorganizando aqui, né? Eu multipliquei dos dois lados por L, ficou isso aqui. Minha parcela de pesquisadores é igual à população total vezes a parcela de pessoas que trabalham com pesquisa. Então, vamos reescrever aqui substituindo o LA. Vai ficar só mão de obra total igual a mão de obra que trabalha no setor produtivo mais mão de obra total vezes tipo, né, os pesquisadores. A outra forma de falar isso. Então, se a gente quiser isolar a parcela da população que trabalha no PIB, é isso aqui, né? Simplesmente eu joguei isso aqui para esse lado e isolei a minha mão de obra total. Então, a função de produção dessa economia, lembra que a gente tinha falado que a mão de obra era o único fator de produção? Então, minha função de produção vai ser meu PIB, né, que eu vou produzir, é igual à produtividade do fator de produção, vezes o fator de produção, que no caso são pessoas que trabalham no setor produtivo, né? Então, é esse pedacinho aqui da mão de obra. Aqui, eu simplesmente substituí tá, eu simplesmente isolei esse troço aqui, né? Eu dividi dos dois lados pela produtividade. Isolei esse troço aqui, posso igualar com esse troço aqui. Então, cá está. E agora a gente vai multiplicar dos dois lados pela produtividade e dividir dos dois lados por L, né? Então, o que acontece? Simplesmente, meio que eu troquei eles de lugar, né? Aí, o que que é isso? O que que é esse amigo aqui? Ele é o PIB per capita, né? Porque é o PIB dividido pela população. E aí, a gente consegue ter uma visão maior do que vai fazer o PIB aumentar, o PIB per capita aumentar, o que vai fazer ele diminuir. Então, a gente tem que, se a produtividade é maior, meu PIB per capita aumenta, né? E se a minha parcela de pesquisadores é maior, meu PIB per capita diminui. Ó, então, é esquisito um pouco, né? Mas na verdade é porque se a minha parcela de pesquisadores é maior, vai ter menos gente para trabalhar no setor produtivo, né? Então, isso faz sentido. Mas agora, se a gente pensar na taxa de crescimento do PIB per capita, vai ser diferente. Então, olhando para cá, se a gente considerar que essa parcela, essa fração aqui é constante, né? Não vai ser tão rápido que
muita gente vai querer virar pesquisador, comparado com quem quer virar advogado, tipo. Então, isso aqui a gente pode considerar uma constante, isso aqui também é uma constante, então, né, tirando o log, derivando em relação ao tempo, blá, 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 na verdade a gente tem que minha taxa de crescimento do PIB per capita vai ser igual à taxa de crescimento da produtividade, tá? Então, se essa proporção aqui é fixa, a taxa de crescimento dele é igual à taxa de crescimento do A. E a gente vai pensar na taxa de crescimento do A, né? Então, a gente vai fazer uma hipótese. Qual que é essa nossa hipótese? Bom, na verdade, a taxa de crescimento do A vai depender do preço de criar a tecnologia, né? Quantos pesquisadores eu preciso para inventar algo. Então, tipo, sei lá, esse é o meu número de pesquisadores, esse é o preço para criar tecnologia, né? Então, isso aqui está dando quantos pesquisadores você precisa para gerar um crescimento da tecnologia, né? Mas eu quero saber a relação com aquela proporção de pesquisadores, né? Agora, voltando aqui rapidinho, lembra que a proporção de pesquisadores era isso aqui, né? Então, meu LA é esse. É minha população vezes essa minha fração. Então, voltando aqui. Se eu quero colocar em função de LA, né, a gente faz essa substituição aqui. Lembra mão de obra total vezes aquela fração. Então, se a gente tinha dito que a minha taxa de crescimento do PIB per capita é igual a essa, né? Então, a taxa de crescimento do PIB per capita é isso aqui. Então, a gente vai ver que a fração de pessoas na economia que trabalha com pesquisa vai afetar o PIB de duas diferentes formas, né? Por um lado, o nível do PIB é prejudicado quando você tem mais pessoas trabalhando com pesquisa, justamente porque você tem menos pessoas trabalhando no setor produtivo, mas isso é compensado pelo fato de que quanto mais pessoas trabalhando com pesquisa, maior a taxa de crescimento do PIB per capita. Então, vamos olhar aqui. Se aumenta a parcela da população que trabalha com pesquisa, nossa taxa de crescimento da produtividade vai aumentar. Isso está em escala log, então uma mudança na inclinação, uma mudança na taxa de crescimento, né? Lembrem. Então, assim, vai aumentar aqui, né? Isso a gente está pensando na taxa de crescimento da minha produtividade. Por outro lado, o PIB per capita em si vai estar com uma taxa de crescimento aqui, blá blá blá, aí decai, né? Tipo, tem uma queda. E aí a taxa de crescimento aumenta. Porque sim, a taxa de crescimento do PIB vai aumentar, mas o nível dele, tipo, vai diminuir inicialmente, né? Justamente por causa dessa perda de trabalhadores da produção. Então, minha produtividade sempre tem uma resposta positiva ao aumento dos pesquisadores, e meu PIB per capita também é positivo, mas tem essa queda inicial que é importante de lembrar. Agora a gente vai pensar no modelo líder-seguidor, né? Mantendo as mesmas premissas do último, mas agora a gente pensa em dois países. Um país é o criador de tecnologias e o outro copia. E a diferença entre esses dois países é que um vai ter basicamente muito mais proporção da população trabalhando com pesquisa. Então, um vai ter proporcionalmente muito mais pesquisador do que o outro. No caso, o líder vai ter muito mais seguidor do que o outro. Falei seguidor? Vai ter muito mais pesquisador do que o outro. Então, realmente, a proporção do líder, que é o nosso né, é maior que a proporção de pesquisadores do nosso seguidor. Aqui as funções de produção de um e de outro são iguais, né? Assim, não iguais porque os parâmetros mudam, mas iguais no formato. Então, esse é a taxa de crescimento da produtividade do país líder, que é exatamente igual à taxa de crescimento da produtividade que a gente viu no modelo anterior, né, que só tinha um país. Então, isso aqui é a nossa proporção
nossa proporção de pesquisadores vezes nossa população, né, seria o nosso número de pesquisadores, sobre o custo de produzir a tecnologia, né, em termos de trabalhadores. Por outro lado, o preço do país seguidor é meio diferente. Por quê? Porque o preço do país seguidor vai depender da razão de produtividade entre ele e o líder. Tipo, se ele está muito atrasado, ele tem menos custo, no sentido de, tipo, vai precisar de menos pesquisadores para conseguir copiar o país líder. Tipo, sei lá, se eu estou 100 anos atrasado em relação aos Estados Unidos, eu preciso de um pesquisador só para ver isso, enquanto que se eu estou 5 anos atrasado, eu vou precisar de muitos pesquisadores. Tipo, o meu custo para a produtividade é maior quando eu estou mais próximo do país líder. Então, aqui a gente vê que, por exemplo, quando a razão entre a produtividade dos dois países é 1, né? Os dois países têm o mesmo nível de produtividade, então o meu custo em termos de trabalhadores de produzir tecnologia vai ser bem alto, né? Vai ser, na verdade, igual ao do país líder. Por outro lado, à medida que eu vou ficando mais pobre em produtividade que o país líder, né? Minha produtividade vai ficando bem pior que a do líder. Aqui eu vou vendo que meu custo de produzir tecnologia em termos de trabalhadores, né, vai diminuindo. Eu preciso de cada vez menos trabalhadores para copiar o que o país líder fez, se eu estou muito atrasado, do que copiar o que o país líder fez, se eu estou, tipo, sei lá, não muito atrasado. Provavelmente, assim, tem menos produtos disponíveis para você copiar, né? Vai demorar. Tipo, você vai ter que quase refazer todo o trabalho, versus, sei lá, se eu quero copiar uma fita cassete antiga, sei lá, ninguém nem mais está protegendo o segredo dela, não tem patente nisso, sei lá. Enfim, meio que isso versus se eu estou tentando copiar um carro da Tesla, sabe? É nessa ideia. Quanto mais próximo eu tô em termos de produtividade, tecnologia, mais custoso vai ser para mim copiar. Então, isso vai gerar, na verdade, um equilíbrio, né? Porque, assim, a taxa de crescimento do país líder é dada, né? Se nada disso aqui mudar, vai continuar a mesma. E, na verdade, aqui vai ter um ponto para que eu vou tender sendo o país seguidor, né? Justamente por causa desse aumento do custo em relação a quanto mais próximo eu tô do outro país em termos de produtividade, né? Então, quanto mais afastado eu tiver, menos o meu custo é alto. E quanto mais próximo eu estiver, mais o meu custo é alto. Então, a gente acaba tendendo para um nível, né, de produtividade que, na verdade, é o mesmo nível de produtividade do país líder. Então, o que acontece nesse modelo é que todos os países, né, vão ter o mesmo crescimento de produtividade do país líder, né, vão crescer a mesma taxa aumentar a produtividade deles, a mesma taxa que o país líder. Todos eles, né? Não importa quantos pesquisadores eles tenham trabalhando lá. Então, vamos pensar o que acontece se o país seguidor aumentar a proporção da mão de obra dedicada à pesquisa. Então, aqui eu vim para cá, né? Eu estava aqui, vim para cá. Então, na verdade, o meu estado estacionário vai mudar, né? Mas a minha taxa de crescimento da tecnologia vai ficar a mesma. Por quê? Porque eu não superei o país líder, né? Eu só realmente me aproximei, me aproximei um pouco dele nesse sentido, né? Então aqui a gente vê, eu diria que melhor, né? Aqui estava de novo numa escala log. Então essa aqui é a taxa de crescimento da produtividade do país líder. Repara que a taxa de crescimento de produtividade do país seguidor era exatamente igual, né? Porque a inclinação é minha taxa de crescimento. E no momento em que eu aumento minha proporção de pesquisadores, eu tenho um rápido aumento da taxa de crescimento da produtividade para depois voltar exatamente à mesma taxa de crescimento da produtividade
que eu tinha antes, que é a do país líder. Então, e aqui é a mesma coisa para a taxa de crescimento do PIB, né? Porque, na verdade, elas são iguais. A taxa de crescimento da produtividade e a taxa de crescimento do PIB são iguais. O que vai acontecer, então? Que eu aumentar a minha proporção de mão de obra dedicada à pesquisa não faz diferença, né? Praticamente, eu vou, assim, num ranking mundial de tecnologia, eu vou subir algumas casas, mas eu nunca vou realmente mudar minha taxa de crescimento da produtividade, minha taxa de crescimento do PIB per capita. Isso depende do país líder, né? A não ser que eu supere ele de alguma forma e vire o líder. Então, assim, se eu quero aumentar minha riqueza per capita, não faz muito sentido eu aumentar meu nível de pesquisa. Quer dizer, se eu quiser aumentar minha riqueza per capita, faz, né? Minha riqueza per capita vai aumentar. Mas minha taxa de crescimento da riqueza per capita não. Então, aqui vocês veem que para o seguidor não faz diferença em taxa de crescimento de produtividade, em taxa de crescimento de PIB per capita, né? Eu sempre vou estar crescendo a mesma taxa do país líder, enquanto que quando no modelo de só um país, você realmente mudar a sua quantidade de pesquisadores, vai mudar a sua taxa de crescimento tanto do PIB per capita quanto não, do PIB per capita seguir, quanto da produtividade. Ora, para o país líder, o gráfico continua sendo esse, tá? Do país, do modelo de um país, digamos. Então, vamos voltar para a questão de criação de novas tecnologias. A gente tinha falado que o tamanho do mercado importa, né? Porque quanto maior o número de pessoas e o mercado, melhor para a inovação. Um pouco porque tem demanda maior, né? Então, mais lucros são possíveis com novas tecnologias. Um pouco também porque tem maior quantidade de cientistas. Então, agora a gente vai pensar, o estoque de ideias existente influencia a geração de novas ideias? Vamos fazer um modelinho, né? Então, tem dois efeitos possíveis. O primeiro efeito seria subir nos ombros, né? Em que você já ter um certo conhecimento construído te ajuda a pensar novas coisas, né? Você já ter fórmulas matemáticas que você já pode usar sem ter que inventar elas, modelos estatísticos, essas coisas, vai te ajudar. Por outro lado, também é bem plausível que as ideias mais fáceis, uma vez que você tem vários pesquisadores, já tenham sido, digamos, descobertas, né? As ideias mais fáceis e mais importantes, que seria tipo a ideia do fishing out, que é tipo, sei lá, você tem um laguinho com peixes, aí você vai pescar, só que os peixes já foram pescados, numa vibe dessas. Então, vamos modelar um pouco isso, né? Isso aqui seria a minha mudança no estoque de conhecimento. Atenção, não é a taxa de crescimento do conhecimento, é a variação de ideias do período, variação do estoque. Essa aqui, de novo, é meu número de pesquisadores. Isso aqui é tipo quantas novas ideias cada pesquisador tem, né? Então, tipo, se eu tenho alguns pesquisadores aqui e cada pesquisador produz muitas ideias, então meu estoque de ideias vai aumentar, né? Vai ser essa variação do período, esse delta ideias. Então, esse é meu número de pesquisadores, quanto cada um produz. Mas a gente queria endogenizar a quanto cada um produz de ideias, né? Dado o montante de ideias que eu já tenho. Então, a gente vai abrir isso aqui e essa capacidade produtiva de cada pesquisador vai ser vista como uma constante, vezes a quantidade de ideias, vezes o efeito que essa quantidade de ideias, esse estoque de ideias, vai ter na minha capacidade de produzir novas ideias, né? Então, tipo, e novas ideias vão ajudar o pesquisador a produzir novas ideias, ou melhor, se o estoque de ideias ajuda o pesquisador a produzir novas ideias, ou se o estoque de ideias prejudica o pesquisador a produzir novas ideias, né? Então, vamos pensar, vamos modelar esse fishing out e esse subir nos ombros.
Tem, assim, para essa constante aqui, sei lá, tem 3 casos possíveis, né? Um é que, tipo, você ter um estoque maior de ideias vai diminuir meu fluxo de ideias, né? Isso aqui é, tipo, quantas ideias eu já tenho na economia, isso é quantas ideias eu estou criando, né? Então, quanto mais ideia eu tenho já, menos ideia eu vou criar. Se esse. é, Eita, letras gregas. Se esse negócio aqui for menor que zero, né? Vai ser nesse formato. Então, isso aqui seria o fitting out. Que para quanto mais ideia já criada, mais difícil é para o pesquisador inventar novas ideias, né? Por outro lado, se esse amigo aqui for maior que zero, então quanto mais ideias já existirem, mais fácil é eu criar uma nova ideia. Esse é o otimismo tecnológico, né? É o efeito subir nos ombros. Por outro lado, se ele for igual a zero, né? Quer dizer que os dois estão se cancelando. Então, na verdade, as ideias existentes não teriam um efeito não mudariam a capacidade do pesquisador de produzir ideias. E agora a gente vai pensar também é importante modelar se a quantidade de pesquisadores atrapalha a produção de ideia. Tipo, se cada pesquisador consegue produzir uma ideia nova, ou vários pesquisadores estão pensando a mesma coisa, né? Isso acontece bastante, a gente vê na ciência, de vários pesquisadores pesquisando a mesma coisa, né? Então, a gente vai modificar essa relação colocando uma dependência aqui da quantidade de pesquisadores, né? Então, no caso, quando. Eita, sei lá. Quando esse troço aqui é igual a 1, então o número de pesquisadores aumenta de 1 para 1 as ideias novas, né? Cada pesquisador consegue criar uma ideia nova. Se é menor do que 1, então os pesquisadores estão pesquisando as mesmas coisas, né? Eles estão pisando nos pés. Nunca vai ser negativo, porque os pesquisadores nunca vão, tipo, atrapalhar o conhecimento, né? Tipo, nunca vai ter essa relação. Mas esse é o efeito pisar nos pés, né? Se for menor do que 1, então não é um aumento de um pesquisador que vai gerar um aumento de uma ideia. Então a gente vai pensar em casos particulares, né? Isso aqui tem o Homer, em que a parte de fishing out barra subir nos ombros é 1, né? Então você, na verdade, o estoque de ideias aumenta meu fluxo de ideias, né? Quanta ideia já existe na minha economia, no meu mundo, vai me facilitar criar novas ideias, novas tecnologias, né? Então, esse seria o subir nos ombros. E aqui não tem pisar nos pés, né? Então, os pesquisadores, cada um está pesquisando uma coisa diferente, não tem esforços sobrepostos. Então, pensando nesse jeito, o tempo vai só me levar a um aumento, a um crescimento da minha tecnologia, né? Então, bastaria aumentar os pesquisadores que vai sempre ter esse aumento. Por outro lado, o phishing out do Vile. Então, o phishing out do Vile, ele considera que a gente tem um pouco de subir nos ombros e um pouco de phishing out, né? A gente tem um phishing out parcial, que, assim, as novas ideias atrapalham e facilitam um pouco ao mesmo tempo, né? Mas, tipo, não é um subir nos ombros total. Por outro lado, de novo, a gente não tem pisar nos pés, né? Então, aqui o que vai ter? O nosso nosso fluxo de ideias do período é positivamente afetado pela quantidade de ideias, tipo, já existirem fórmulas matemáticas, modelos estatísticos, está me facilitando a criar novas tecnologias, blá blá blá, mas isso chega um pouco num platô, né?
E o que acontece é que, na verdade, isso em termos de variação da, da minha nova criação de tecnologias, né? Por outro lado, em termos do meu crescimento tecnológico mesmo, tipo, do meu crescimento da taxa de produtividade, na verdade, isso atrapalha, tipo, um novo estoque. Opa, tô me enrolando aqui. Meu estoque de ideias do mundo vai não vai ser negativo para a variação de cada período em si, só que, tipo, vai meio que virando um platô, então vai chegar um certo ponto em que, basicamente, minha taxa de crescimento da produtividade vai ficar, tipo, zero, né? Então, a gente chega num momento em que não tem mais crescimento tecnológico, mas isso pode ser revertido. E como é que pode ser revertido se a gente tiver novas curvas, né? E assim, como é que a gente obtém novas curvas? Aumentando, na verdade, a nossa quantidade de pesquisadores, né? Tá vendo esse LA aqui? Se a gente for aumentando isso aqui, nossa curva desloca para a direita e a gente vai continuar tendo crescimento ah, da, das ideias, né? Mesmo com esse fishing out do Weil. Então, né, o fishing out do Weil é pessimista em relação à tecnologia, porque ele acredita que tem um limite para o crescimento tecnológico, né? Mas, por outro lado, esse limite pode ser meio que suavizado se você aumentar a quantidade de pessoas pesquisando, que é essa ideia aqui, né? E como é que você aumenta a quantidade de pessoas pesquisando? Um é, tipo, aumentar a população mesmo, né? Se tiver crescimento populacional, você vai ter assim, cada vez mais pesquisadores para reverter essa, esse efeito negativo da quantidade de ideias já existentes, né? Esse fishing out. Por outro lado, também dá para aumentar simplesmente a proporção de pesquisadores na economia, mas lembrando que nunca pode chegar a mais de 100%, né? E também não serviria de nada chegar a 100%, porque quem ia produzir? Então, crescimento populacional, aumento da proporção de pesquisadores e novos países fazendo pesquisa. A gente vê que, sim, é pessimista, propõe uma, uma solução para isso, digamos, mas que essa solução, né, também não é infinita. Hein? Porque, assim, né, nunca vai ter um crescimento populacional que vai exceder, sei lá, 100 bilhões de pessoas no planeta. Acho que só não, né? Também não tem como passar de 100% da população pesquisando, e também só tem um número X de países no mundo, não dá para sair criando. Né? Então, por mais que tenha como dar um tratamento paliativo, né, para crescimento econômico baseado em tecnologia, mas mesmo assim a gente pode falar que é um paciente terminal, né? Só dá para só dá para fazer coisas paliativas nele. Então, assim, pessimismo tecnológico esse, né? Phishing out do Jones e do Weil é diferente. Phishing out do Weil, na verdade, o estoque de ideias existentes na economia vai ter um efeito negativo na minha taxa de crescimento das ideias novas, né? Que é esse que a gente viu, que é pessimista, mas dá para amenizar esse efeito, mas não para sempre. Por outro lado, o phishing out do Jones é bem, bem, bem mais negativo, né? Porque simplesmente minha quantidade de ideias existentes na economia, na verdade, vai diminuir realmente minha variação de um período para outro. Tipo, o período que vem, se eu já tiver muitas ideias agora, eu não vou ter mais nenhuma, entendeu? Nesse estilo. Então, esse aqui é mais pessimista, né? Mas esse aqui também não tem muita reversão. Mas, de novo, é, é diferente, né? O phishing out do John seria esse primeiro aqui. Ah, esse aqui, né? Esse é o phishing out do Jones. Então, realmente, meu delta a cada período vai diminuir cada vez mais até chegar quase a zero por causa do meu estoque de ideias já existente versus o do Weil, que
acaba dando no mesmo, né? Mas assim, o que vai ser afetado não é o delta do período, e sim a taxa de crescimento. Tá bom. Pessoal, então, estudem para a prova. Se tiverem dúvidas, falem comigo. E eu vou mandar isso aqui para vocês. Abraços.